Apraxia de fala é sempre um tema muito procurado aqui no canal. São vídeos com visualização alta, são vídeos com muitos comentários, muitos pedidos de ajuda e vídeos que normalmente orientam bastante as famílias da criança que tem apraxia ou que está em uma suspeita. Então, por isso, eu decidi gravar um vídeo muito especial falando sobre esses princípios da abordagem terapêutica da apraxia de fala na infância, sob o meu olhar. Olá, o meu nome é Patrícia Taranta, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre apraxia de fala na infância, mais especificamente falar sobre os princípios dessa intervenção sobre o meu olhar. O que significa isso? É claro que existe uma forma de se tratar a apraxia de fala, mas cada terapeuta, cada fonoaudiólogo vai colocar aquela pitadinha muito particular de sua forma não só de compreender a patologia como um total, né, mas também do seu fazer terapêutico. Então, por mais que a gente faça até mesmo a mesma faculdade, os mesmos cursos, cada um tem um pouco da sua formação individual, né, e do seu jeitinho de encarar esse paciente, o seu cuidado. Por isso, nesse vídeo, siga até o final para você entender direitinho o que eu penso sobre o tratamento da apraxia e a forma como eu cuido dos meus pacientes. Acho que vai esclarecer muita coisa para vocês e para os pais que acompanham aqui o canal, principalmente auxiliar seu fonoaudiólogo em casa. Então vamos lá! Bom, o primeiro momento com essa criança, passada aquela fase da entrevista com os pais, né? A hora que o fonoaudiólogo está com a criança é fazer um rastreio de habilidades de linguagem. Ora, Patrícia, mas a apraxia você não sempre diz que é uma questão de neurônio motor, que é articulatório, que exige muito treino articulatório, então repetição de sons e de exercícios específicos? Sim, gente, eu não tô doida não. Mas eu começo por um rastreio de nível de linguagem, porque eu quero entender, para além da dificuldade articulatória, como essa criança se comunica e se ela consegue transmitir uma mensagem através da fala. Crianças que são privadas desse processo comunicativo, dessa incorporação de um diálogo e manutenção de um diálogo com o outro, elas tendem a ter um vocabulário mais limitado, mais restrito. Por que isso acontece? Porque essa troca com outros indivíduos ela é muito importante para a gente ampliar o nosso repertório. Então, quando eu falo com alguém e essa pessoa é linguisticamente mais madura que eu, então no caso da criança, um adulto, uma criança mais velha, né? Essa pessoa com certeza tem uma bagagem de conhecimento, de repertório e vocabulário maior que eu que sou criancinha. Então faz muita diferença para mim entender como essa criança consegue estabelecer essa relação. Por isso eu começo com um rastreio de linguagem. Entendida essas habilidades de linguagem, eu ainda não vou para o quesito articulatório. Eu agora vou começar a avaliar esse comportamento dessa criança. Então, essa criança tem um nível de atenção bom para a idade, esperado para a idade, ela inicia e conclui atividades, ela aceita novos repertórios, porque crianças com dificuldades importantes na articulação, na comunicação, elas podem partir para um comportamento evitativo. Fuga, não aquela fuga que acontece nos quadros de autismo, mas a buscar meios mais fáceis para resolver seus problemas. Então, se a minha comunicação é ineficaz, eu falo e ninguém entende, eu vou tentar do meu jeito, de outro jeito. Porque lembre-se, uma característica muito evidente na apraxia de fala é que essas crianças têm o entendimento, seu nível cognitivo preservados. E isso logo chama a atenção da família para buscar ajuda, porque entende tão bem as coisas, é tão bom em executar tarefas, né? Executa bem as atividades de vida diária, já começa a conquistar a sua independência, sabe? Amarra cadarço, coloca roupa, troca de roupa, come sozinho, tudo no tempinho certo, mas a fala não está acompanhando. Então, como está esse comportamento dentro desse cenário? Aceita as regras, resiste mais. Normalmente, pela minha experiência, nos meninos,
eu encontro mais dificuldades da ordem do comportamento. Isso para a terapia é muito importante, porque a gente tem que entender que a gente precisa adequar essa criança ao set terapêutico. E não vai ser através da mão dura. Com a criança a gente não consegue dessa forma. Eu tenho regras claras, sim, mas eu preciso ir conquistando a confiança deles. Então isso não quer dizer que eu ceda, mas eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, né? A criança começa uma atividade comigo, logo vê um outro brinquedo, já começa a se interessar, quer ir para ali, né? E aí eu, vem cá, vamos terminar, né? E aí ela resiste um pouco, tipo, me ignora, né? E vai pegar outro brinquedo. Assim, olha só, a Paty vai fazer uma parte, eu quero que você veja se isso aqui tá bom. Você pode vir aqui? Olha aqui comigo. E em geral isso traz a atenção deles de novo. Então o quanto essa criança é capaz de ser resgatada, para mim é importante. A forma como ela resiste, né? Ela briga, faz birra, né? Quer me bater, quer me morder, né? Aceita tudo muito bem, né? Enfim, essas características vão ser importantes. Por quê, gente? Quando a gente entra no quesito articulatório, a avaliação em si, ela não é tão custosa, não é tão difícil para a criança. Então, ela tem que ter uma prontidão para fala, ela tem que conseguir falar, mesmo que seja de forma ruim, falhando muito, mas eu preciso ter um recorte de fala dessa criança. Então, crianças em ausência de oralidade, eu não vou avaliar a apraxia, não nesse momento, tá? Mas eu preciso da atenção dessa criança. Então, eu vou precisar preparar essa criança para que ela me dê uma resposta boa nessa avaliação. Por isso que na maioria das vezes eu já não inicio com uma avaliação. Em outros vídeos eu já falei de um padrão dessa fala da criança apráxica, né? Em que ela acerta uma sílaba e aquela sílaba em outra palavra ela erra. Em que ela repete bem, mas na hora de executar na fluência, espontaneamente, ela falha, mesmo para sons muito básicos, né? Então, o teste, ele tem que ser aplicado de uma forma bem realizada, porque se eu pegar naquele momento inicial, o que eu via, gente? A criança falhava muito. Primeiro, por não estar com um nível de atenção bom, né? Tá muito curiosa ainda, tá muito distraída com as coisas do consultório, é tudo muita novidade, tá? Ou tá muito inibida, porque eu sou muita novidade para ele, né, naquele momento. Então, depois de um tempinho, e isso é pouco tempo, gente, assim, fechando um ciclo de um mês de consulta, uma frequência de uma vez por semana, eu já consigo logo, em seguida, aplicar um protocolo e essa criança me dá respostas melhores, para não provocar um resultado que seja muito aquém daquilo que realmente essa criança é. Então, fica um resultado mais fiel, tá? Aí, na hora em que eu vou começar, de fato, esse treinamento articulatório, essa criança está engajada já. Não, eu falo, ele responde, ele traz um elemento, eu colaboro, eu engajo, eu demonstro interesse por aquele repertório que essa criança tem. Eu conheço essa criança e sei como segurá-la comigo para executar as atividades que eu preciso, que são fundamentais para a evolução dela, né? Aí, no treino articulatório, eu também tenho um jeitinho muito especial. Eu começo pelos sons mais simples. E quais são eles? Os bilabiais, que são os sons que a gente primeiro adquire. B, P, M, o B, o P e o M. Então, esses sons eu começo um pequeno treino, seja por repetição de sílaba, inventando pequenas musiquinhas, tá? Ba, pa, ma, ba, pa, ma, ba, pa, ma. Seja pelo treino no espelho, aí eu posso usar alguns flashcards com desenho de boquinha, aí eu posso usar um aplicativo de realidade aumentada que eu gosto muito, em que essa boquinha ela aumenta de tamanho na medida em que eu apresento a carta e faz o movimento do som. Então eu sou modelo, eu tenho o modelo da carta, a gente está em frente ao espelho, a criança está se vendo copiar o meu modelo, mas também tem o toque de certos pontos articulatórios. Existe um método de trabalho que se chama técnica prompt. Eu não uso prompt, mas eu uso algumas coisas do prompt, porque eu não fiz essa certificação. Mas é um trabalho que é muito válido também na criança com apraxia. Então, se você quer algo muito específico e acha que seu filho é uma criança que precisa de um treinamento mais dirigido, crianças que são mais resistentes, né? Ou crianças um pouco mais velhas, que têm um nível de compreensão bom, são bem atentas, são crianças que se dão bem com prompt. Mas, enfim,
do que se trata, né? Então, determinados pontos de toque mesmo, de pressão, como por exemplo, eu vou fazer aqui, só especulando, tá, gente, para vocês terem uma ideia. Quando eu faço o som do p, do p, do m, eu não fecho os lábios, eu faço um movimento igual para todos eles, a pressão, a força que eu aplico é que muda e muda o som. Então, no prompt, por exemplo, eu tenho uma manipulação em que eu faço o movimento de uma tesourinha. Então, só para te dar uma ideia, especulando sobre o que é a técnica, tá, gente? Eu não estou falando aqui da técnica, que é para fazer isso, que é só isso que se faz. Não, porque eu já falei que eu não sou especialista nesta técnica, tá? Então, eu uso de métodos múltiplos e como vocês já viram aqui no vídeo, né, que eu estou apresentando, eu faço um ciclo de trabalho. Então, elegendo esse som, esse fonema de ataque, eu vou trabalhar em cima dele em diferentes repertórios. Então, eu vou trabalhar repetição no espelho, com movimento, com flashcard, com a letra, para que essa criança tenha uma noção do que eu estou fazendo mais concreta também, com imagens de figuras que comecem com essa letra. É muito importante a gente entender que o som na posição inicial da palavra ele vai ser mais fácil para emissão. Então eu não começo treinando, por exemplo, esmalte. Eu começo com mola, mato, mico, tá? Ah, Patrícia, mas tem uns sons aí que são mais complicados depois. Esquece isso, gente. Eu tô treinando posição inicial. Depois eu vou complicar e vou botar esse mesmo som na posição mais de meio de palavra até chegar à final. Então eu vou andando com esse som pela palavra na medida em que a criança começa a acertar mais, tá? Treinei o articulatório, treinei a sílaba em posição inicial, vou treinar a palavra numa situação espontânea. É um joguinho da memória, é o desenho no quadro em que eles vão contando história comigo, é o desenho no papel em que a gente constrói uma cena. São brinquedos que tem aquele repertório com aquela palavra, jogo da memória, quebra-cabeça, bingo, né? Que tenham essa sílaba, esse sonzinho em posição inicial. Para quê? Para eu avaliar também se essa criança espontaneamente já está dando conta de falar a palavra, a letrinha, né, o som adequadamente. Aí eu migro para o outro. Veja, quando eu faço esse tipo de movimento, eu comecei a perceber, né, que as crianças elas passavam a incorporar outros sons que não necessariamente eu já tinha treinado. Por quê? Me deu a entender que esse sistema integrado, ele vai meio que ligando disjuntores desse sistema motor de fala. Então, eu treino especificamente um, outro, e aí a engrenagem começa a funcionar de uma forma melhor. Isso tem muita relação com a própria maturação motora, né? A gente tem que entender que o cérebro manda uma mensagem para que o músculo faça um movimento. E na hora que o cérebro faz isso, então o output, a saída dessa mensagem neurológica, né, desse estímulo, ela falha. Então, na medida que eu começo a treinar para que o cérebro faça isso bem feito, ele começa a entender esse mecanismo. E é por isso que muitas vezes eu não passo por todos os sons. Alguns que não foram treinados começam a me dar uma resposta boa já. Então eu entendi que eu passo a ter um tratamento num tempo mais breve de resposta. Os resultados começam a vir num tempo melhor a quando eu ficava muito presa a um método. Enfim, os métodos eles são importantes, tanto é que eu utilizo alguns. Mas é minha opção terapêutica fazer esse tipo de escalonamento, né? Então conheço a criança, avalio seu nível de linguagem, conheço seu repertório de vocabulário, o que falta, se eu preciso melhorar esse vocabulário, se eu preciso melhorar essa estrutura de linguagem, avalio o seu comportamento, como são essas respostas, se eu preciso modelar essas respostas para eu ter melhor nível de atenção e melhor resposta motora, né, na hora do treino. Aí eu treino sílabas simples, posição inicial, para depois posição medial de palavra, tá? E, por fim, começo a incorporar melodia nisso. Então, por exemplo, eu acompanho uma criança, estou com uma paciente apráxica que ela tem dificuldade com palavras agora polissílabas, né?
palavras mais longas. Então, para as palavras pequenas, de sílabo, monossílabo, palavras que são comuns até mesmo no repertório dela, ela já está muito bem. Só que aí pega uma amendoim, ela não consegue. O que eu comecei a fazer e a mãe começou a me ajudar em casa. Ela gosta muito de pasta de amendoim para passar no pão assim com geleia, né? Aí, amendoim, amendoim. E aí ela conseguiu, e aí a gente foi neutralizando esse exagero da prosódia, esse exagero melódico, para ficar natural. Qual é o nome daquela pastinha que você gosta de passar no pão? Amendoim, tia. Olha, direitinho. Aí a criança consegue executar. Eu fiz isso também com pipoca, era uma outra palavra que ela tinha muita dificuldade. E você veja, né? São palavras, é uma palavra que tem sílabas semelhantes. Pipó, né? É o mesmo som inicial. E ela não conseguia. Picoca, picopa. Ela invertia, ela fazia muita confusão na associação do som. O que a gente fez? Pipoca, pipoca. Cá, pipó, aí ela completa, cá, agora você faz o início, como é que começa? Pipó, faz assim pra Paty, aí ela, pipó, é o cá, pipó, cá, agora a gente vai tentar juntas, pipó, cá, e aí ela conseguiu, e ela fala pipoca hoje naturalmente, de uma forma certinha, sem dificuldade alguma, né? A gente faz isso com todas as palavras? Novamente, não, mas a gente começa a treinar o cérebro para esse movimento melódico. Isso tem funcionado muito aqui comigo, com as crianças, por isso eu quis gravar esse vídeo, para dar uma noção de como é o trabalho, entendendo que, lembra que eu falei no início do vídeo, os profissionais eles têm uma pegada muito particular, né? Apesar de nós termos técnicas que são técnicas conhecidas, validadas, mas cada profissional vai descobrindo ali o seu jeitinho mais característico, próprio de tratar suas crianças. Então você pode encontrar uma diferença no trabalho para outros profissionais, não estranhe sobre isso, eu tô aqui só apresentando como eu gosto de fazer e talvez isso possa orientar melhor vocês em casa também, ok? Se você convive com uma criança prática, coloca aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade, palavrinhas específicas, né? O que você já tentou não deu certo e o que funcionou muito bem, isso pode ajudar outras famílias e me ajuda também a construir mais conteúdo para você. Não esquece de curtir esse vídeo, passar lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal e não esqueça também de me seguir nas outras redes sociais. Até uma próxima!